Você aí em casa pode abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, ou então acompanhe a leitura conosco. A reflexão de hoje se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia, o seu smartphone, ou então acompanhe a leitura do texto. Diz assim o texto, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler é uma carta do apóstolo Paulo dirigida à igreja de Filipos, dirigida aos filipenses. A igreja de Filipos, ela nasceu do trabalho missionário de Paulo. E essa igreja, essa comunidade de irmãos, estava situado em Filipos. Filipos era a capital da Macedônia e tinha esse nome porque foi fundada pelo rei Filipe, o pai de Alexandre o Grande. Mas nesse contexto, Filipos já era uma colônia romana, não era mais uma colônia regida pelos gregos. Bom, a respeito do lugar e da época dessa carta aos filipenses, existem três correntes que advogam, vou dizer assim, em relação à localização e à época dessa carta. Existem aqueles que vão dizer que essa carta, ela surgiu, nasceu, foi escrita em Roma. Existem aqueles que vão dizer que essa carta foi escrita em Cesareia, e também existem aqueles que vão dizer que essa carta foi escrita em Éfeso. Bom, a linha de pensamento mais comum e mais tradicional em relação à localização e à época da redação dessa carta está relacionada a Roma. E por que a Roma? Porque na própria carta aparecem alguns aspectos que tensionam a essa localização romana. Como, por exemplo, dentro da própria carta, o apóstolo Paulo ele faz menção da sua prisão. Dentro da própria carta, o apóstolo Paulo ele faz menção à guarda pretoriana. O que seria isso? Eram soldados daquela época que estavam a serviço de Roma. Mas não somente isso. Tem um outro elemento, um outro aspecto. Paulo manda uma saudação aos filipenses no final do capítulo 4, por parte daqueles que são da casa de César, aqueles que prestavam serviços domésticos, ou ao imperador ou ao governador. Então existem aspectos dentro da carta aos filipenses que tensionam essa localização em Roma. A carta aos filipenses, de maneira geral, ela é marcada pela alegria do Senhor, a alegria que o apóstolo Paulo vive e incentiva a igreja a viver. Um dos motivos dessa carta é comunicar a gratidão de Paulo pela oferta enviada por parte dos filipenses. Além disso, o envio de Epafrodito, que foi companheiro de Paulo durante esse período de aprisionamento. Paulo, ele estava preso. Isso na carta se evidencia. Não há um questionamento em relação a isso. Ele estava preso. Porém, as algemas, elas não aprisionaram o interior do apóstolo Paulo. A prisão não impediu que ele continuasse com o trabalho missionário. O cárcere foi um campo missionário para Paulo. A falta de liberdade não cesseou a paz do servo de Cristo.
Por isso que no início do versículo 6 ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, vivam em paz. Vivam em paz. É possível viver em paz apesar das circunstâncias. É possível viver em paz apesar das guerras. É possível viver em paz apesar das lutas. É possível viver em paz apesar dos conflitos. É possível viver em paz apesar das circunstâncias. E como isso se torna possível? Como? No versículo 6, leia aí comigo, acompanhe ou ouça, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por que se torna possível? Se torna possível porque a oração é um exercício espiritual para lidar com a ansiedade. E quando eu falo que a oração é um exercício espiritual para lidar com a ansiedade, não estou dizendo que você, que porventura tem um diagnóstico médico de transtorno de ansiedade, não deva mais ser acompanhado por um profissional, não deva mais continuar tomando a sua medicação. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou afirmando é que as escrituras, desculpem, mostra uma forma de lidar com a ansiedade, porém não é a única. A ansiedade é um sentimento comum, natural ao homem, ao ser humano. Afinal, é a partir da ansiedade, daquele friozinho na barriga, daquela inquietação, que normalmente nós nos adequamos às situações que nós estamos expostos. Então, por exemplo, uma noiva e um noivo, é natural que antes da cerimônia eles estejam ansiosos. É natural que você tenha uma certa ansiedade quando você vai passar por uma entrevista de emprego, ou quando você vai palestrar, ou quando você vai dar uma aula para alguém. Então, a ansiedade é esse sentimento comum que nos ajuda a se adaptar às situações às quais nós somos expostos. Bom, a ansiedade, ela tem esse caráter, porém, a ansiedade, ela pode ser ou se tornar algo prejudicial, tanto para mim como para vocês. A ansiedade, em que situação ela se torna prejudicial para a minha vida, para a sua vida? Quando ela se torna uma preocupação. Preocupação. Para a palavra ansiedade no texto, o melhor recorte que se pode fazer para explicá-la se dá nesse campo da preocupação. E o que é a preocupação? A preocupação é uma ideia ou uma postura pontual ou um comportamento fixo, permanente, dominante, obsessivo por tentar ou desejar antecipar questões futuras, sejam elas de curto, médio ou a longo prazo. E o que acontece em decorrência dessa ânsia de querer antecipar, os pensamentos e os sentimentos, eles começam a ficar desajustados. A preocupação, ela rouba as nossas forças. O problema ainda não aconteceu, mas a pessoa já está sofrendo antecipadamente. E se o problema não chega, a pessoa já se encontra extremamente fragilizada. Portanto, a oração é um exercício espiritual para lidar com a preocupação. E o texto, ele mostra para a gente
que a oração, nesse sentido, tem um propósito específico. Diz assim, no finalzinho do texto: pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a oração, nesse sentido, ela tem um propósito específico, que é pedir, expor as suas preocupações, as suas necessidades, as suas inquietações, mas também agradecer. Agradecer por tudo aquilo que Deus tem realizado na sua vida, por tudo aquilo que Ele já fez. Então, a oração, nesse sentido, no campo da preocupação, ela tem esse caráter, esse propósito específico, de pedir, de agradecer. E para exemplificar isso, eu quero trazer para a gente um texto que se encontra em Gênesis capítulo 32. Eu vou ler para vocês. Vou ler 3 versículos, versículo 9, 10 e 11. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão. Qual era o contexto dessas falas de Jacó? Jacó devia voltar para a sua terra. Alguns mensageiros vêm até Jacó e lhe informam que o seu irmão Esaú estava vindo ao seu encontro. Jacó fica com medo, ele elabora algumas estratégias, mas ele também ora. E quando ele ora, ele apresenta a Deus a sua preocupação. A sua preocupação estava atrelada ao encontro com o seu irmão, por conta do problema que eles tiveram no passado. Porém, Jacó ora, e ele não somente apresenta a Deus a sua preocupação, mas também reconhece em gratidão a bondade, a lealdade com que Deus tem tratado ele. Interessante que aqui há um aspecto muito claro da graça de Deus, da compreensão de Jacó em relação à graça de Deus. O Antigo Testamento também tem a marca da graça de Deus. E ele diz: livra-me, rogo-te das mãos de meu irmão. Portanto, em relação à preocupação, nós precisamos apresentar a Deus, por meio da oração, as nossas necessidades, mas também acompanhada da gratidão. Além disso, a oração, ela tem um destinatário. O próprio texto menciona e diz, estabelece quem é esse destinatário. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a oração, ela tem um destinatário, ela tem um receptor. Quem é? É Deus. Mas, diante das preocupações, diante das guerras que nos cercam, dos conflitos que nos cercam, diante das tempestades que sobrevêm, a gente muitas das vezes não nos dirigimos a esse receptor, a esse destinatário, que é o próprio Deus, para apresentar a Ele a nossa preocupação. Eu arrisco a dizer, eu poderia listar alguns daqueles que têm sido os receptores das nossas inquietações e das nossas preocupações, mas eu arrisco dizer e apontar apenas um: as redes sociais. As redes sociais têm sido o receptor das nossas preocupações. As redes sociais, elas têm registrado cada uma das nossas preocupações, inclusive o nosso estado emocional, se sentindo alegre, se sentindo triste e assim por diante. As redes sociais demonstram que a nossa preocupação é exposta ali. E muitas das vezes as nossas preocupações que estão expostas ali, elas têm a ver com um determinado político,
elas têm a ver com um determinado partido, elas têm a ver com uma determinada ideologia, e causando mais ainda um destrabalho para toda a realidade que nós temos vivido. Portanto, a minha e a sua preocupação, ela precisa ser exposta, e o texto mostra que há um destinatário estabelecido, é Deus. Seguindo adiante, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Acompanha aí. Diz assim, versículo 7: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Outra razão pela qual é possível viver em paz em meio aos problemas é porque a paz de Deus proporciona esse estado de tranquilidade interior. A paz de Deus proporciona esse estado de tranquilidade interior. Por isso, segundo o texto que nós acabamos de ler, é possível sim viver em paz, mesmo no meio das tempestades. E o texto ele aponta quais são os aspectos dessa paz. Vamos lá. No início do versículo 7 diz assim: e a paz de Deus. Essa paz, o primeiro aspecto dela é de origem divina. Essa paz, ela não é humana. Essa paz não vem dos relacionamentos. Essa paz não vem do cônjuge. Essa paz não vem do governo, essa paz não vem dos políticos, essa paz não vem do partido, essa paz não vem da ideologia que você defende, essa paz não vem da construção de todo o conhecimento, de todo o arcabouço que você construiu ao longo do seu tempo. Não vem. Essa paz é de origem divina, ela provém de Deus. João capítulo 14, versículo 27, está registrado o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Jesus, num diálogo com os seus discípulos, orientando eles, ele diz: deixo a vocês a minha paz eu dou a vocês. Portanto, essa paz, ela tem uma fonte originária, é Deus, vem do próprio Cristo. Portanto, buscar paz nos lugares, nas pessoas ou nos prazeres é um grande equívoco, é um grande desperdício de tempo, energia e de vida. Outro aspecto dessa paz, ainda no texto, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa paz é incompreensível para a lógica humana. Por isso diz esse versículo que excede todo entendimento. E por que essa paz ela é incompreensível para a lógica humana? Porque para a lógica humana, para a racionalidade humana, o estado de paz se deve e acontece quando as circunstâncias ao meu redor está ok, está tudo bem. Então esse é o conceito de paz para a lógica humana. Porém, essa paz ela é incompreensível para a lógica humana. Por quê? Porque ela independe do que está acontecendo ao redor, independe da tempestade que está do lado de fora. Essa paz ela coexiste com a dor. Essa paz, ela coexiste com as lágrimas. Essa paz, ela coexiste com o luto. Essa paz, ela coexiste com a própria morte. Por isso que Jesus Cristo disse, nesse mesmo capítulo de João capítulo 14, sobre a paz: não a dou
como o mundo a dá. Essa paz, ela não está nos moldes, ela não cabe dentro desse conceito racional e humano. Ela transcende. Essa paz é a mesma paz que o apóstolo Paulo usufruiu, desfrutou quando teve que enfrentar a morte. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, diz assim: a hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada. O coração do apóstolo Paulo estava inundado por essa paz que transcende, que é incompreensível para a lógica humana, porque ao redor a guerra, ao redor a adversidade, há problemas, porém no interior há essa paz que excede todo entendimento. Outro aspecto dessa paz: essa paz é um sentinela em nosso ser. E o que significa isso? Sentinela era um soldado, ou pode continuar sendo um soldado, considerado como um soldado. E os filipenses, eles entendiam muito bem o que era um sentinela. Eles entendiam muito bem qual era o sentido desse guardar que o apóstolo Paulo expõe nesse versículo. Então, a cidade de Filipos, ela estava sob os cuidados de soldados romanos, de sentinelas. Então, essa ideia do guardar, os filipenses compreendiam muito bem. Então, essa paz é um sentinela em nosso ser, porque ela guarda o nosso interior. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre guardar, que guardará o coração e a mente, tem esse sentido protetor. A paz de Deus é como um exército protegendo o nosso interior. Paulo diz que essa paz guarda os nossos corações, os nossos sentimentos. E essa paz guarda a nossa mente, os nossos pensamentos. E eu vou dar um exemplo de vivência, de experiência dessa paz. Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 45, depois você pode ler com calma esse texto. Lá está registrado e relata o momento em que Jesus Cristo, junto com seus discípulos, vão para o jardim do Getsemane. E no jardim do Getsemane, Jesus Cristo chama 3 discípulos para ficarem um pouco mais perto dele, Pedro, Tiago e João. Chama eles para orar. E Jesus Cristo se retira ali no jardim do Getsemane para orar e pede para que esses 3 discípulos também orem com ele. Jesus Cristo se retira e vai orar, vai falar com o Pai. E Jesus Cristo diz ao Pai: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus Cristo faz isso por 3 vezes. Ele repete essa oração ao Pai por 3 vezes. E na 3ª vez ele se levanta, acorda os seus discípulos que estavam dormindo e diz para eles: levantem-se, porque aquele que irá me trair está vindo. Então Jesus Cristo, em um dado momento, ele se coloca diante do Pai e expõe a sua inquietação, o sofrimento que ele teria que enfrentar futuramente, ou melhor, a morte. E ele expõe isso para o Pai. O texto vai dizer que ele está entristecido, angustiado. E essa paz, que é um sentinela que protege o nosso interior, ela estava sobre as emoções, sobre os pensamentos de Jesus. Depois de ter orado, ele levanta-se e chama os seus discípulos agora para encarar aquela circunstância que estava por vir. Então, essa paz é um sentinela, ela guarda o nosso ser.
Portanto, a igreja e todo discípulo de Jesus pode viver em paz em meio às aflições. E por quê? Porque a oração é um exercício espiritual para lidarmos com a ansiedade. Além disso, como acabamos de ver, a paz de Deus proporciona esse estado de tranquilidade interior. Por isso reafirmo, a igreja e todo discípulo de Jesus pode viver em paz, mesmo em meio às aflições dessa vida. Eu quero contar para vocês um pedacinho de um filme que eu assisti essa semana. É muito provável que muitos de vocês já tenham assistido. O nome do filme é A Menina e o Leão. Nesse filme, essa garotinha, ela se muda de localização, de casa. Ela morava em Londres com os seus pais, com a família, e vão morar agora na região da África do Sul, numa fazenda. E nessa fazenda, os pais dela começam a cuidar de um leão. E ela e o seu irmãozinho se identificam com o animal, criam laços de carinho, de afeto pelo animal. O animal cresce, a menina também cresce, seu irmão também cresce. E em uma dada situação, o irmão dela está próximo do alambrado, aonde estava o leão, e ele se assusta e cai e bate a cabeça. Depois desse acidente, o pai dela decide vender o animal. Ela fica extremamente desesperada, junto com seu irmão, por conta da decisão do pai em vender o animal. E ela começa a pensar em que forma ela poderia dissuadir seu pai. E nesse intervalo ela descobre que o pai vai vender o animal para um traficante de animais selvagem. Então o leão seria vendido para uma outra pessoa que iria revendê-lo para um turista que iria matá-lo por lazer, por hobby. Então ela se articula junto com o irmão agora para poder salvar a vida desse leão. E nessa região onde eles moram existe uma reserva chamada Timbavate. Essa reserva, ela guarda e cuida de animais selvagens. Daí ela traz todo um plano junto com seu irmão para poder salvar o leão. Ela coloca o animal num carro e vai embora pela estrada. Passa por uma série de perigos. A polícia começa a procurá-la, porque afinal de contas há um animal selvagem solto pela cidade. Os seus pais também vão procurá-la, e aquele que iria comprar o animal também vai atrás da menina. Bom, tem toda essa aventura dentro desse filme. Estou dando aqui um spoiler, né, para quem não assistiu. Mas no final ela consegue chegar nessa reserva chamada Timbavate, aonde o animal estaria protegido, guardado, aonde ele não poderia ser tocado, não poderia ser violado. Só que ao chegar na reserva Timbavate, chega também os policiais, chegam os pais dela, chegam helicópteros sobrevoando, e o comandante, ele pede para que o atirador que está sobrevoando se prepare para atirar no animal. Então, é o auge do filme. A menina fica desesperada, o leão está caminhando em direção da reserva Timbavate, próximo de chegar, só que há um atirador pronto para poder matar o animal. E ela começa a gritar pelo seu pai, pedindo para que o seu pai proteja o animal. E o pai dela toma uma decisão, se aproxima do leão e começa a andar ao lado dele de braços abertos, protegendo o animal. Durante esse momento em que ele está ali ao lado, protegendo o animal
o atirador ele não consegue finalizar o que até então o seu comandante havia mandado. E o animal vai se aproximando tranquilamente da reserva. Então, essa paz que Deus ele pode dar a mim, pode dar a você, é essa paz que nos faz andar tranquilamente no meio das adversidades.